Então, e aí você falou de conflito, de crise. Por que não, cara, durante a pandemia, onde teria que estar todo mundo junto, era fazer crise em cima de crise por besteiras, assim, é pra desviar o foco, o que é? Eu vou jogar uma culpa aqui que o Renan, eu tenho até medo do Renan extrapolar. Pra quem não conhece o Renan é o boca aberta, né? O Renan, a gente fala as coisas, ele solta tudo. Eu tenho fama de estrategista, né? Não tem nada, mano. Eu sou mó toscão, velho. O que acontece, cara? É normal que você tenha figuras políticas querendo ascender ao poder e querendo pisar em cima da cabeça dos outros. Claro. Então, entre aspas, assim, do jogo, você tem um presidente como o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro tem tanta força? Eu nem acho que seja tanto só por culpa do Bolsonaro. Acho que tem culpa do Bolsonaro sim, mas tem também a omissão daqueles que estão em volta. E é o que a gente chama. A gente até classifica aqui. Você tem os Minions. Quem que é o Minion? O Bolsominion. Bolsominion é o seguinte, o Bolsonaro chutou a cabeça de uma criança. Quem mandou a criança pôr a cabeça ali? Não. Tirou. Cara. Tirou a máscara do moleque lá. Não, posso falar uma coisa? Aconteceu isso literalmente esse final de semana. Um moleque de 14 anos tava na praia, em Santos vocês estavam? Isso foi no Guarujá. No Guarujá. Ele tava com o megafone, ele fora Bolsonaro, numa manifestação pacífica, andando na avenida, veio um bolsominion, pegou o megafone, enfiou na cabeça dele, assim. O moleque bateu no nariz dele sangrou. O moleque com 14 anos. Aí eu postei o vídeo no meu Instagram. Olha um adulto batendo numa criança de 14 anos. Tinha comentário assim, também não era pra criança de 14 anos estar ali também. Caramba, quando eu tinha 14 anos, eu não tava querendo tirar o presidente. Então, assim, esse é o bolsominion, assim. Esse é o gado mais puro. O cara que fala que a mina foi estuprado também, tava de saia. Esse é o boi Nelore, irmão. Que esse é o que tá marcado assim, ó. O cara foi assaltar também, não tirou porte de arma. É esse cara. Mas vamos fazer também uma ressalva. Pro Lula tem esse cara também que o Lula pode fazer que tem. que quiser. Óbvio, mas dois lados. O Lula é Deus. Posso fazer uma comparação aqui? Antes da gente chegar na outra classificação. Porque tem o Minion e tem o mais o Minion. O mais o Minion. Mas vamos focar nos Minion. Você tem o Minion do Bolsonaro. Mas esse Minion, por exemplo, um tio meu, ele é esse cara, mas ele não é radical. Ele é o quê? Eu já vou chegar. Não é Minion, então. Nós vamos chegar lá. Tá. Nós vamos chegar lá. Minion é só o cara que briga, que... Acho que dá pra falar que o Minion é uma pessoa idosa. Em geral, hoje em dia, via de regra, o Minion é idoso. Nem sempre, cara. Tem Minion jovem. Não, mas, pô... É que eu acho o padrão. Que o mais jovem... Vamos estereotipar o Bolsominion? Tá. O Bolsominion é o seguinte, é um tio com boné, assim, do exército, óculos escuro, que tira aquela foto no WhatsApp dirigindo de baixo pra cima e manda aquelas fake news, tipo... Alerta! Ministro do Supremo está agora em reunião com o presidente da China pra destruir o presidente Bolsonaro. É o cara que não sai do WhatsApp, pega as paradas. Esse é o Minion. Mas vamos lá. Qual a diferença do Minion? O que, só fazendo um travessão aqui, é muito irônico, porque eu cresci escutando os adultos têm que tomar cuidado, né, com essas crianças que mexem na internet e tal, conteúdo perigoso, não sei o quê. Exatamente. E hoje o cara tá lá, velho, a China vai invadir o Brasil! Posso falar minha tese? Exatamente. Eu tenho uma tese, que a gente tá fazendo a derivada. Não, mas é muito louco. Não, mas vai abrindo... Pode uma derivada. Que eu quero que você volte pro seu raciocínio, pra não perder. Aqui, tá na cabeça. Derivada. Pediu o rango aí pra nós? Daqui a pouco tá... É isso aí, queixada, é nóis. Gostei. Queixada é bom, hein? Queixar o menino ali. Tô brincando, irmão. Pô, podia ser pior, hein? Podia ser pior. Ó, eu não quero... Pra quem entende, ele me olhou com o olhar que ele olhou pro Marco Luque. Tá bom. Muda de assunto. Caralho, Arthur. Não, normal, vamos lá. Vai lá. E pior que o Arthur é o que não tá bebendo. Mano, tira o microfone do Arthur, cara. Vai lá. Caralho, mas tava onde? Parou onde? O volume do microfone do Arthur. Derivada, vai lá. O que é o lance? Antigamente, o estereótipo do revolucionário era um jovem. E por quê? Estudando um pouco até a própria pirâmide etária. Você pega maio de 68 na França. Pega no Brasil, pega o rock and roll nos Estados Unidos nos anos 60. Era um período baby boomer. Mano... Muita gente nasceu filho dos soldados que foram pra guerra. E a pirâmide etária nos países de primeiro mundo era tipo uma pirâmide mesmo. Pau! Então, a base da sociedade eram de jovens cheios de hormônio querendo mudar o mundo. Então, você teve aquela geração, normalmente a geração baby boomer, a geração dos anos 60 e 70, que é até hoje uma geração importante, estão vivos ainda. E só que hoje a pirâmide mudou. Hoje os jovens, as pessoas mais novas que a gente, 17, 18, não são a maior parte da população. Hoje a pirâmide mudou. Então, a massa... Ou seja, as pessoas que acabam formando opinião, especialmente agora que eles, os mais velhos, acessaram a internet, tá entre as pessoas mais velhas.
Pessoas acima de 40 anos. Então, é muito louco porque o revolucionário e o cara que gera o fenômeno de massa não é mais o jovem. Porque a pirâmide mudou. São as pessoas mais velhas. E esses caras, em especial a geração mais velha brasileira, é uma geração que não se realizou. Eles viveram a ditadura. Então esses caras que hoje estão jogando mentira, é a China, não sei o quê, eram os caras que estavam dançando. Que país é esse? Nos anos 80, comemorando que ia acabar a ditadura. Aí votaram no Collor, no Lula. Aí torceram pro Lula. Muitos votaram no Lula e acreditaram que o Brasil ia mudar com o Lula. Aí eles foram no impeachment e falaram, não, agora vai mudar. Não, agora eu vou comprar o Bolsonaro. E quando eles estão com mais de 60 anos... E o país que todo mundo prometeu pra eles que ia se realizar, não se realizou. Existiu, exatamente. É uma piada o nosso país. O Pacto de 88 é uma piada. Faz sentido. Então esses caras que hoje são muito mais ativos do que os mais jovens, esses caras estão na última chance deles. Estão tentando tomar um protagonismo que eles perderam lá atrás. Exato. Porque o país que prometeram pra eles na geração deles, todo mundo prometeu, foi prometido na redemocratização que o Brasil ia se tornar um país sério. E o Brasil não virou um país sério. Então eles acham o seguinte, a gente tem que romper porque essa mentira tem que ser derrubada. Eles não acreditam no fato, eles são apaixonados por uma tese, que não é real. É justamente isso, o cara ele tá apaixonado. Uma analogia que eu sempre faço é o seguinte, imagina que você acabou de comprar um carro novo, você ama teu carro, aí teu vizinho olha e fala, pô, cara, legal esse seu carro, só que esse seu carro, cara, ele quebra muito. Você mesmo já comprou, gastou uma grana. Não, exato, você mesmo quando o carro quebrar, você vai falar, aquele vizinho é um filho da puta. Puta, que vizinho desgraçado. É o cara que chega, a mulher dele tá transando no sofá. Ele vende o sofá. Sofá não vai mais aqui, não. O quê? Exatamente. Minha mulher traindo aqui. O cara tá apaixonado. É o governo novinho, é o governo de direita. Tudo é problema. É aquele cara, mano, que vê a mulher com bombeiro. Por que você tá gritando? Porra, eu ia mandar uma mó boa agora. Então manda. Não vou mais mandar. É o cara. É o cara, mano, minha piada aqui, velho. Peraí, mano, é a mulher do bombeiro aí. Do bombeiro eu não conheço, qual que é? É aquele cara. Ah, boa. Aquele cara que quando encontra a sua mulher fazendo amor com o bombeiro e a sua mulher administrava a rachadinha, ele passa para os filhos a administração da essa piada é muito sem graça, cara. Porra. É que a piada é por isso que aqui o humorista é você, não eu. É sem graça porque é real, não é? É por isso que é sem graça. Mas enfim, vamos lá. Voltando à tese dos Minions. Você tem os Minions do Bolsonaro. O Minion do Lula, ele é muito mais simples, porque normalmente, é claro, você tem o jovem ali, fanfarrão, brincando de ser revolucionário, que o cara não tem a menor ideia de como funciona a vida. 99% desses caras são financiados pelo pai ainda. Agora, você tem o cara que é aquele que tem uma leve impressão, falsa, é claro, de que na época do Lula a vida dele melhorou. Então é um cara que ele é muito mais prático. Puta, minha vida era uma droga, agora com o Lula foi bom porque eu peguei avião, comprei uma geladeira e financiei meu carro. Por que eu tô dizendo isso? O Minion do Bolsonaro, ele é um cara muito mais irracional. Ele é realmente muito mais apaixonado, muito mais irracional, porque a base dele é uma ideologia que não se prova na realidade, cara. Entendeu? E aí, vamos lá. Aí vamos focar nos mais Minions, que é a razão pela qual eu acho que o Bolsonaro tem tanto poder. Não é pelos Minions. Que é uma minoria. Porque é uma minoria. É pelos mais Minions. Quem é mais Minion hoje? Mais Minion, principalmente, são aqueles caras o anti-PT. Que tem ainda algum poder. Então, por exemplo, deputados federais, principalmente do Partido Novo, né? São aqueles caras que, de fato, não podem ser de esquerda e nem querem ser de esquerda, mas eles não têm a coragem necessária para bater de frente com alguém no campo ideológico deles, né? Que tem alguma popularidade. São os covardes. Esses são os ratos. Sabe o filme de máfia, quando tem o rato, que o cara fala assim, vou entregar pra polícia, que é o rato? Sei. Esse é o cara que hoje ele é o mais homínio. Né? Isso eu tô falando assim, os caras que têm poder, os caras que têm influência. Esse cara, pra mim, esse é o mais venenoso. E a bancada, essa parte evangélica, assim, do que tá com... Depende, cara. Por que eles estão com Bolsonaro? Cara, curiosamente, eu conversei recentemente com um deputado evangélico da base do Bolsonaro, e ele falou o seguinte, cara, eu sei que o Bolsonaro... Isso assim, deixa muito claro pra mim, essa conversa deixou muito claro pra mim que realmente o sujeito é gado mesmo. Porque que esse deputado eleito, bolsonarista, eleito da bancada evangélica e tal, falou o seguinte, cara, eu não sou bolsonarista, acho que o Bolsonaro é um retardado mental, mas o meu eleitor é. Então, eu defendo isso e tal, e eu tô tendo dificuldade na minha base evangélica, por quê? Porque a minha base evangélica reconhece até que o Bolsonaro faz umas cagadas e não sei o que lá,
só que tem muito medo do Lula voltar, e aí voltar a ideologia de gênero, discussão sobre aborto, discussão sobre droga e tal. Então eu tenho muita dificuldade de trabalhar o meu eleitorado, porque ele tá aterrorizado com a hipótese do Lula voltar. Eu não sei, eu vendo de fora, pra vocês deve ser mais fácil, mas parece que o apaixonado, eu não sei se é o Bolsonaro e tal, em qual dessas categorias, mas o apaixonado pelo Lula e o apaixonado pelo Bolsonaro, o do Lula é um cara muito mais cínico e hipócrita do que o do Bolsonaro. Parece que o do Bolsonaro realmente acredita naquelas coisas. Cara. E o do Lula, ele sabe que não é, mas ele não... Você não Eu acha acho que tem as isso, duas não? categorias nos dois, como eu te falei. Mas você tá entendendo? Esse cara Entendo. que... Ele sabe que o Lula não sei o quê, mas ele fala, Não, cara, eu não vou... Não, esse aí, ó, vamos pegar o seguinte, vamos pegar, por exemplo, um cara que geralmente é nordestino e ele realmente teve uma melhora de vida no início dos anos 2000. Não, eu tive, cara, a época que eu mais ganhei dinheiro na minha empresa foi no primeiro do... Mas aí do você governo imagina do o Lula. seguinte, um cara, por exemplo, na Bahia, ele ouve o vereador falar que o Lula é maravilhoso, ele ouve o prefeito falar que é maravilhoso, ele ouve o deputado estadual, o deputado federal dele falarem que o Lula é maravilhoso e o acredita. senador, ele acredita, cara. Mas Ele- eu não tô falando nem desse cara, tô falando daquele cara de esquerda mesmo, que Aí Cuba você, e não sei o quê, aí você pega o Venezuela. hipócrita, que eu te falei, é um moleque isso. que é sustentado pelo pai É. e acha que, nossa, vamos fazer Esse revolução. cara, eu acho que e- no fundo ele sabe que ele tá errado. Sim, mas Não, no mas pra mim Bolsonaro esse- não- Eu acho que não. Você acha que não? Acho que não. É que são Ele os- acredita mesmo? Tem os Eu acho dois, que cara. sim. É? A ideologia de esquerda, o pensamento de esquerda, ele é majoritário em muitos lugares de primeiro mundo. Na verdade, assim, você pega o pensamento do PSOL, pra não falar no PT. O PSOL não precisa ficar carregando nas costas a corrupção do PT. Eles não têm grandes escândalos. Na verdade, eles nem têm médios escândalos pra ficar carregando nas costas. O PSOL representa uma visão de esquerda progressista, politicamente correta, que é majoritária boa parte dos estados nos Estados Unidos, boa parte das grandes capitais na Europa, e aqui, novamente, isso ia ter eco. Então tem gente que defende isso, acha, por exemplo, que debater a questão trans deve ser o centro do debate político, questões de gênero e tal. E não é. As pessoas no Brasil não têm saneamento básico, mas eles querem tem discutir isso. segurança. É. Sim. Cara, você pega a educação. Isapena acredita no que ela realmente defende. Ela realmente acredita naquilo. Ah, entendi. Né? É diferente. Não é hipocrisia. Não é. assim. Tem também o hipócrita, mas tem o aspecto. E no bolsonarismo tem os dois. E tem, como eu te falei, Tem o tiozão hipócrita patriota também. e tem o que o Kim acabou de escrever. E como eu te falei, eu posso ser sincero aqui pra você, vamos soltar nomes aqui. Você pega, por exemplo, o Coppola. O Coppola não acredita em uma palavra do que ele fala, inclusive por isso que ele tá sumido. E por que, cara, que ele fica com...